Bom, nós vimos no último vídeo que terminada a fase da delegacia de polícia, a terminada a fase da investigação, os autos são encaminhados ao Ministério Público, que é o promotor de justiça com atribuição para investigação penal. E o promotor de justiça, ele tem três opções, basicamente. A primeira opção é ele constatar se aquele inquérito está pronto, se ele está concluído. O que é um inquérito pronto, um inquérito concluído? Todas as testemunhas foram ouvidas, da vítima, do agressor, a vítima foi ouvida, o agressor foi ouvido, as provas que deveriam ser juntadas, que poderiam ser juntadas, já estão dentro do inquérito policial, como, por exemplo, o exame de corpo de delito. Às vezes é necessário um exame de corpo de delito complementar. Os prontuários médicos. Se a vítima fez uma cirurgia, tem que aguardar, saber como ela vai ficar depois dessa cirurgia, porque ela pode ficar numa situação que vai fazer com que o crime seja mais grave. Se tiver fotos, enfim, o que tiver de prova tem que estar ali no inquérito policial. Se o inquérito policial estiver faltando alguma coisa, é a primeira opção. O promotor de justiça vai devolver esses autos para a delegacia de polícia e vai falar: conclua-se a investigação, e vai dizer o que falta. Olha, preciso que ouça o agressor, que ainda não foi ouvido. Eu quero que junte o exame de corpo de delito, aquele que vai comprovar que a vítima teve lesão. Então, a vítima, no exame de corpo de delito, ela vai no médico, o médico vai dizer: olha, teve uma lesão, a lesão foi por uma ferida feita por um instrumento cortante, perfurante. Basicamente, se foi um tiro, se foi uma faca, se foi um soco, se foi um arranhão, se ela sofreu esganadura, enfim, as manchas roxas no corpo, como estão. Se foi uma violência sexual, também ele vai narrar, se tem algum hematoma, algum vestígio dessa violência. O promotor vai ver: tá faltando isso, eu preciso disso. Então ele devolve para a delegacia e fala para o delegado: olha, faz isso e depois manda para mim de volta. Essa é a primeira opção, quando o inquérito ainda não está concreto, quando a investigação ainda não foi concluída. Agora, no caso da investigação estar concluída, aí o promotor pode tomar os outros dois caminhos. Ele verifica: a investigação está concluída, eu tenho tudo o que preciso, esse fato aqui é um crime, no caso que a gente está falando de violência doméstica, e eu vou oferecer a denúncia, eu vou iniciar a ação, iniciar o processo. E ele faz formalmente a acusação. O promotor de justiça, ele, quando faz a denúncia, elabora a acusação. E isso é encaminhado ao juizado de violência doméstica e familiar. E de lá vai prosseguir. Pode ser que quando o promotor examine esses autos, que vão estar já com tudo que precisa, que eles estarão completos, pode ser que o promotor ele não possa iniciar a ação penal. E não possa por quê? Podem ocorrer diversas hipóteses. Por exemplo, o fato é muito antigo. A vítima demorou muito tempo para ir na delegacia. E aqui não existe um julgamento. Não estou falando que ela deveria ter agido quando não deveria, não. A vítima vai à delegacia quando ela está pronta para ir à delegacia. Às vezes ela demora. E esse tempo dela de demorar pode fazer que inviabilize o processo, porque nós temos um prazo de prescrição, que é um tempo que a lei determina que os processos podem ser iniciados e também finalizados. Então a gente tem alguns prazos no Código Penal que tem que ser obedecidos. Então, se, por exemplo, a vítima chega e fala: há 10 anos atrás ele me ameaçou, e há 9 anos atrás ele me deu um soco, e eu tenho documentos médicos, fotos, testemunhas para dizer isso, está tudo dentro do inquérito policial. Mas como já passou muito tempo, o promotor não pode oferecer a denúncia, porque esse fato já foi atingido pela prescrição. Ou seja, ultrapassou o prazo para denúncia, para o final do processo, e ele não tem como agir. Isso é um exemplo. Um outro exemplo: o fato ocorreu há 1 ano atrás, e vem no inquérito policial que o agressor já morreu por outro motivo qualquer, não importa. Ele não vai processar o morto. Então, esse inquérito também não pode ter o destino da denúncia, ele será arquivado.
E algumas vezes, raras vezes, mas é possível que aquele fato que está tratado no inquérito policial não seja realmente da alçada criminal, seja mais uma discussão de patrimônio, ou de direito de família, ou de herança, que aparentemente no início aquilo foi tratado como uma violência doméstica, mas que na verdade não foi. Nesse caso, o promotor também vai direcionar os autos para o arquivamento e orienta, olha, nesse caso aqui, vocês devem procurar o juízo competente. Não ocorreu um crime aqui. Isso é uma disputa de patrimônio, isso é uma disputa de guarda de filhos, de herança, e não é para ser tratado na violência doméstica. É lógico que isso acontece quando não existe a violência. Se alguém foi agredido, levou socos, tapas, ameaçado, lógico, isso é violência doméstica, sim, além do problema do patrimônio, dos filhos e da herança. Mas às vezes não chega a ocorrer o crime. Então o promotor verifica tudo isso. Então vamos recapitular. O que o Ministério Público pode fazer? Primeiro, devolver os autos à delegacia para pedir mais investigação, pedir novas diligências, pedir que sejam produzidas outras provas. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade, ele verifica que o inquérito está pronto, está concluído, está maduro. Tudo que era para ser feito já foi feito. E aí ele tem dois caminhos também. Vamos, o segundo que nós estamos, né? Ele oferece a denúncia, inicia o processo e os autos vão para o juizado de violência doméstica. A terceira hipótese é ele verificar que aquilo não ocorreu, ou que já passou muito tempo, ou uma outra causa que impeça ele de oferecer a denúncia. E quando eu digo uma causa que impeça ele de oferecer a denúncia, eu não digo que seja nada de caráter subjetivo. Não é porque ele acha que deva ou não deva, ou porque a vítima merece, ou porque o agressor não merece. Não, isso tudo está pautado na lei. São questões, ordens legais, que está no Código de Penal, no Código de Processo Penal, que podem impedir o oferecimento da denúncia. Então, quando eu digo o promotor não oferece a denúncia, é porque dentro da lei não era cabível o início desse processo, dessa ação penal. Então, são essas três hipóteses que podem acontecer no Ministério Público. E, oferecida a denúncia, os autos vão para o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, que fica para o nosso próximo vídeo. Como eu disse da outra vez, compartilhem, divulguem o canal, dê sua curtida, se inscrevam, digam para os amigos, para que esse conteúdo de informação vá para todas as pessoas que precisam, especialmente para todas as mulheres, para elas saberem o que ocorre, tanto na delegacia, no Ministério Público, e a gente vai ver no próximo como funciona no juizado também.